Então, bem-vindos, pessoal. Espero que estejam todos bem, estejam conseguindo aí se adaptar a esse novo cenário. Hoje a gente está aqui para explicar um pouquinho para vocês sobre umas novidades que saíram para o segmento farmacêutico. Na semana passada foi divulgado um draft de instrução normativa da Anvisa em conjunto com a Sindusfarma. Então, hoje vamos discutir aqui um pouquinho com vocês sobre esse assunto. A gente trouxe em primeira mão essa informação para vocês. É um draft recém-publicado sobre os prazos de início de transmissão de dados, definições de implementação do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. Hoje aqui a gente conta com a participação do André Pereira, do Wellington Boteon, que são responsáveis por atender o segmento farmacêutico na Pollux. André, se você puder comentar um pouquinho com a gente sobre essa nova consulta pública. Olá, pessoal, muito prazer. Meu nome é André Pereira, gestor de negócios do segmento farmacêutico na Pollux. Realizando aqui um estudo em posse do resultado da consulta pública 747 de novembro de 2019, que foi realizado pela Anvisa, temos que essa CP 747 é uma proposta de instrução normativa que estabelece agora os prazos para início de transmissão de dados e definições para a implementação do sistema de controle de medicamentos. Ok. Então, como resultado, a Anvisa publicou um relatório de análise de participação social, número 07/2020, que estabelece os prazos para o início da transmissão de dados e definições para essas implementações. Ok? Essa consulta recebeu 37 propostas de alteração, com acréscimo, pedido de exclusão nos seus dispositivos, o que demonstra uma importante participação do setor como um todo. Destaco aqui as respostas que apontam preocupação com os prazos, principalmente o dos marcos iniciais do processo, e a necessidade de haver especificações técnicas oficiais por parte do órgão regulador. Essas respostas apontam que o SNCM vai trazer maior segurança e confiabilidade para os usuários de medicamentos, reduzindo e dificultando a comercialização de medicamentos falsificados. Legal, André, obrigada. É bem interessante esses pontos que você levantou. A gente ficou sabendo também que foi divulgado esse draft de instrução normativa, que deve ser publicado aí ainda em junho. Então, Wellington, queria saber se tu pode comentar um pouquinho para a gente, um pouco, quais seriam esses pontos principais que devem conter nesse documento. Oi, Isa, posso sim. Meu nome é Wellington Boteon, sou gestor de negócios aqui na Pollux, na divisão farmacêutica. E, bem, pessoal, circulou recentemente um draft de instrução normativa que deverá ser publicada provavelmente agora no decorrer do mês de junho, tratando dos prazos para início da transmissão de dados e outras definições para a implementação do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, né? Nesse documento estão citados os medicamentos sujeitos ao controle de rastreabilidade, assim como os de esterilização facultativa. Aqui eu vou abrir um parênteses, né, porque esses de prescrição de comunicação facultativa são aqueles isentos de prescrição, os medicamentos específicos, fitoterápicos e dinamizados, os radiofármacos, os meios de contraste injetáveis, os gases medicinais, as soluções parenterais de grande volume, soros e vacinas, né, do Programa Nacional de Imunização, e medicamentos do Programa do Ministério da Saúde de distribuição gratuita, além das amostras grátis também. Bom, o documento cita, né, o detetor de registro deverá registrar e atualizar no portal do Sistema Nacional de Controle de Medicamento as informações relativas ao registro do medicamento, contendo o seu número GTIN, né, o GTIN, de apresentação, serialização, rastreabilidade, classificação ATC, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, classificação regulatória, dados de início e interrupção de comercialização, bem como a razão da interrupção da comercialização. Um ponto bem importante, né, é que esse documento contempla também que esses registros devem ser comunicados a partir já do dia 1º de dezembro de 2020. E cita ainda, né, que os detentores de registro que, porventura, né, ainda não estejam aptos a enviar os dados, devem submeter no próprio portal do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, até o dia 1º de dezembro também, um plano de implementação e realizar sua atualização de maneira periódica, né? Legal, Wellington, muito interessante. E o que deve conter nesse plano de implementação que você comentou? Bem, Isa, esse plano ele deve conter datas de início e de fim de cada etapa, né, de cada etapa principal aí do processo. É como se fosse um cronograma, né? Ele deve contemplar, isso que é bem importante, né, os seguintes pontos. A questão de mapeamento do processo, então, quando vai iniciar e quando vai terminar isso, a aprovação do plano de aquisição pela diretoria, o período de compra e instalação desses equipamentos e sistemas, né, o tempo reservado para efetuar a validação dos mesmos e a atualização do sistema de gestão da qualidade. É bom observar que esses três últimos, né, período de compra, tempo reservado para a validação e a atualização do sistema de gestão da qualidade, ele deve ser feito para cada uma das linhas de produção, né, para cada uma das linhas de embalagem.
também deve incluir a integração com processos logísticos e comunicação dos registros das instâncias dos eventos para o Sistema Nacional. Então, todo o restante ali de previsão para a integração com os demais elos da cadeia também. Legal, obrigada, Wellington. Muito interessante esses pontos que você levantou. Acredito que vai ser um grande desafio aí para as indústrias com essas novas implementações. Então, até gostaria de saber de vocês como é que vocês enxergam essa implementação dentro desse novo plano da indústria, né? Como que a gente deve começar esse processo na prática? Boa pergunta, Isa. Olha, posso citar que a indústria já pode contar conosco para o auxílio do mapeamento do projeto e o plano de aquisição desses equipamentos, conforme sugestão da Anvisa, para atender a um plano de serialização que vai ser colocado em prática, auxiliando assim os fabricantes na sua jornada para atendimento à regulamentação. O nosso sistema, o Pollux Track and Trace, foi desenvolvido para atender os requisitos do Sistema Nacional de Controle de Medicamento, assim como também da RDC 319, ou seja, nossa solução ela é completa e ela é composta por um software que gerencia todo o processo de serialização e de rastreabilidade, desde a geração do IUM, que é o Identificador Único do Medicamento, até o controle de expedição, passando pelas etapas de serialização, que nada mais é do que a impressão desses dados, a agregação, o picking quando necessário, e também o checkout, já atendendo todas as regras de negócio e as suas particularidades atualmente previstas. A Pollux possui soluções de serialização dos itens na linha de produção do cliente, que pode ser automático ou manual, e também temos opção de serialização offline. Sobre as estações de agregação, eu cito aqui a nossa Case Packer, ou também a adaptação no equipamento existente dos clientes, estação manual e estação multicamadas. Eu completo dizendo que nós temos um processo posterior fornecendo a estação para agregação do pallet, operação do picking e também da expedição, que seria o checkout, ok? Bem interessante, André. Wellington, você gostaria de complementar mais alguma informação? Exato. Legal, sim. Assim como o André falou, né, acho que tem alguns pontos que são legais a gente poder ressaltar. O nosso sistema Pollux Track and Trace, né, ele pode ser integrado também ao RP do cliente, através de web service. Dessa forma, a gente consegue fazer com que as ordens de produção, né, e os dados das mesmas sejam enviados, né, seja feito o download para as linhas de forma totalmente automática. Isso faz com que você tenha uma diminuição, né, ou eliminação da possibilidade de erros os dados obtidos do processo de acessibilidade, assim como os de desempenho da linha, por exemplo, tal como o AEE, né, são disponibilizados através de relatórios que podem ser acessados através de terminais, ou como tablet, celular, ou seja, você já está entrando já num ambiente de indústria 4.0 com a nossa solução. Esses mesmos dados são enviados também para o banco de dados de controle do sistema, né? Bem legal, Wellington. E como é que o segmento farmacêutico ele pode contar com a Pollux, né, para fazer toda essa implementação de sistema de rastreabilidade? O nosso trabalho é de uma venda bem consultiva, né? Então a gente precisa primeiro também entender o momento do cliente, né? Qual a sua situação real, e aí poder propor a melhor solução, né, de implementação. O que é importante a gente destacar é que a gente atua do nível 1 ao nível 5, né? Então não é necessária a contratação de outras empresas para a implementação completa do sistema de serialização e rastreabilidade. Outro ponto que é importante destacar é que os equipamentos são fabricados aqui no Brasil, que facilita bastante a questão de operação, manutenção, não é necessário se preocupar com fuso horário, né? A aquisição de componentes também ela fica mais simplificada e a gente pode também, por ser equipamentos fabricados aqui no Brasil, fazer o fornecimento através do FINAME, né, do BNDES. Além de tudo isso, né, a Pollux também pode oferecer a solução via CAPEX, como é um modelo tradicional, né, de padrão de investimento, ou OPEX, né, que é já um modelo de locação, o que facilita muito a aquisição da solução completa, mesmo por quem não se planejou, né, por algum outro motivo, tem alguma dificuldade para poder iniciar nesse momento. O nosso objetivo aqui foi trazer as informações que recebemos para todos os colegas do segmento farmacêutico. Estamos à disposição para conversar a respeito, logo aí na sequência vão aparecer nossos dados de contato e também um link, né, para que vocês possam acessar nossas páginas e conhecer um pouco mais da nossa solução. Bacana, pessoal. Muito obrigada, André e Wellington, pela contribuição de vocês. Acredito que todas as informações vão ajudar muita gente, vão ajudar a indústria. A gente vai continuar se mantendo aí atualizados com as novidades. Muito obrigada aí, pessoal, pela participação de vocês e até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau.